Não é fácil ser o que de fato poderíamos ser. Não é fácil. Frustrações, medos, receios e até incidentes nos fazem querer nos abrigar no mundo recreativo, colorido e sem fim da Terra do Nunca, nos convencendo que, contraditoriamente, o universo mais compensador é aqueles que já sabemos o que tem no final. Contudo, nosso íntimo e essência mais profunda, sabemos que as melhores descobertas são em territórios não antes visitados. Os melhores tesouros são obtidos em terras não antes avistados, e as essências mais enraizadas estão em um mundo mais entranhado e mais aprofundado. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 7º vídeo do canal, e neste vídeo perguntaremos e tentaremos explicar: será que o homem moderno de fato é mais feliz? Bom, o homem moderno possui inúmeras vantagens e regalias sociais da modernidade, tal como diversos sites de entretenimento, de comida, de relacionamento, jogos de alta potência gráfica, informações disponíveis na ponta de suas mãos e assim por diante. Mas é a geração que mais deprime. Será que abundância e excesso traz felicidade? Bom, segundo o psicólogo Baruch Schwartz, o excesso de possibilidades e escolhas nos gera ansiedade, pois o nosso inconsciente se inconforma com as inúmeras possibilidades e escolhas perdidas, gerando uma insatisfação com uma escolha que abre mão de várias, nos gerando assim ansiedade e aflição. Na modernidade, os homens mais satisfeitos são os que supostamente não têm filhos, são livres, solteiros e desprendidos. Mas na prática, no dia a dia, vemos que os homens mais felizes são os que cuidam de seus filhos e de suas famílias. Você mesmo, em seu círculo social, conhece pessoas que tiveram filhos e se transformaram, tendo uma vida mais significativa e feliz, apesar da grande responsabilidade. Enquanto seus amigos mais livres, solteiros, são os que mais têm recaídas, insatisfações e às vezes até depressão. Muitos falam que ter filhos foi a melhor coisa de suas vidas, enquanto poucos afirmam que ser livre, solteiro e desprendido foi a melhor coisa que aconteceu em suas existências. Pelo menos não depois de viver assim por mais de 3 ou 4 anos. A nossa família, especialmente os nossos filhos, é a nossa extensão biológica e, portanto, existencial. Por isso é o legado mais significativo e importante que podemos aspirar durante a nossa vida, e que acabará, mas que continuará em forma de legado de princípios e valores através de nossos filhos. Ou pelo menos é isso que os bons pais querem, né? O homem moderno se orienta mais voltado às necessidades e prazeres momentâneos, sendo motivados a curtirem a liberdade mais do que aprenderem sobre a vida, em que não somente irão acabar depois da noite da balada ou depois do novo jogo zerado, mas que irão se estender em todas as suas vidas, os princípios e valores. Antigamente, o poder ou peso de suas responsabilidades, seja seguir uma carreira intelectual ou casar aos 18 anos para cuidar dos seus filhos e de sua esposa, nos ensinava a ter uma vida mais responsável, significativa e profunda. Pois, como já menciona o notório psicólogo canadense Jordan Peterson, somos feitos para carregar o máximo de fardo e responsabilidade e seguir em frente. Essa é a essência humana, seja retratada na Bíblia e nos filmes de heróis da Marvel. Sempre seguimos em frente, apesar dos pesares. E, geralmente, quanto maior os pesares, maior a evolução e engrandecimento pessoal e existencial. Mesmo em um contexto traumático, em que uma vez você é recuperado, você renasce mais forte e mais sábio. O homem moderno é mais flexível, aberto e compreensível a certos assuntos.
tal como saber respeitar as diferenças e compreender a diversidade. No entanto, o homem moderno confunde isto com uma visão errada da masculinidade. Não machismo, mas masculinidade, no qual foi sempre uma característica necessária para encorajar, instigar e motivar o homem, através de sua testosterona, a realizar as atividades mais perigosas do mundo, tal como bombeiros, policiais, soldados, eletricistas, seguranças e assim sucessivamente, que são essenciais para a sociedade. Óbvio que há muitas mulheres e pessoas de gênero não cis que fazem um excelente trabalho nessas áreas, mas essas atividades ultra essenciais, mas hiper arriscadas, são majoritariamente realizadas por homens, por conta de sua tendência a se arriscar mais devido à sua testosterona. Todavia, o homem moderno tende a confundir tirania com hierarquia e competência, o que gera uma generalização associando inevitavelmente o homem competente, masculino e corajoso a um homem árduo, covarde, injusto, tirano. O que não é verdade, pois no mundo existem muito mais homens corajosos, proativos e que servem à sociedade do que homens tiranos, autoritários e opressores. Caso contrário, a sociedade teria mais delinquentes e bandidos do que policiais, bombeiros, seguranças e etc. nas ruas, o que não é o caso de nossa sociedade. Outro ponto interessante é que hoje em dia alguns grupos ideológicos tentam imprimir no homem moderno uma personalidade mais conformada, retida, sugerindo uma personalidade mais conforme, padrão, igual nos homens modernos. Tentam imprimir como ele pensa, como ele age, o que ele deve opinar ou não deve opinar ideologicamente, politicamente e assim sucessivamente, criando assim indivíduos genéricos, com pouca autenticidade e desinteressantes. O homem moderno usa muito de artifícios relativistas usando uma retórica, ou um papo, por assim dizer, que muda baseado nas suas necessidades e interesses, o que de fato pode se aplicar a muita gente, pois como o próprio psicólogo americano Dan Ariely diz, temos a tendência a ser mais relativistas e até levemente desonestos, para nos beneficiarmos minimamente em certas situações. Todavia, isso recai negativamente quando o homem moderno usa isto para se isentar de responsabilidades, deixando a sua vida mais caótica e até inconsequente a si mesmo e aos outros. O homem moderno diz ser a favor das liberdades sexuais, de substâncias ilícitas e até estilos de vida sem limites, o que é válido, pois a liberdade é importante. Mas, todavia, esse discurso às vezes são iscas para empurrar pessoas a usarem substâncias ilícitas, assim para convencer pessoas e também outras mulheres a terem relações sexuais sem responsabilidade e comprometimento, o que recai negativamente sobre as mulheres, pois as mesmas têm mais chance de serem estupradas devido à sua estrutura corporal mais reduzida em relação aos homens, as mesmas têm chance de engravidar, elas também têm mais chances de pegar doença do que os homens, além de que se atrelam sentimentalmente ao coito mais fácil do que os homens. Ou seja, no geral, a mulher se arrisca mais tendo atividades sexuais sem comprometimento e responsabilidade. Ou seja, essa conversa e papo e discurso retórico de liberdade sexual ser uma virtude até, definido por alguns modernos, recai negativamente para as mulheres. O homem moderno acredita que a felicidade e a autoaceitação é o nível mais alto existencial do ser humano, o que é belo e idealista, mas falso e impraticável, pois somos feitos não somente para sentir felicidade, mas para sentir todas as emoções e sentimentos nos momentos certos. Devemos sentir raiva para agir imperativamente a uma situação de defesa e opressão, assim como devemos sentir felicidade depois de uma boa notícia anunciada por um amigo, pois este sentimento reforçará o laço de amizade entre vocês. Da mesma forma que devemos sentir tristeza depois de uma perda de um querido familiar ou um grande amigo, para assim nos orientarmos e nos moderarmos psicologicamente e existencialmente
a uma introspecção e aceitação mais digerível desta difícil situação. Portanto, a idealização da felicidade e do bem-estar 24 horas por dia, além de impraticável e irreal, é até perigoso, pois tentar estar felizes em momentos em que outras emoções são necessárias nos fará lidar com a situação de uma maneira inadequada, além de que pode nos fazer mal psicologicamente. Em suma, o homem moderno tem as suas qualidades, especialmente em um mundo em que muita coisa mudou nos últimos 15 anos. Diversidades, novos gêneros, novas visões de mundos e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, é a geração mais deprimida, improdutiva e sem propósito. O que nos faz refletir de fato se a sua visão de mundo é a mais saudável e suas atitudes não são as mais adequadas. Viver ou somente existir? No caos indomável de inúmeras distrações e passageiros apegos que sempre são substituídos por novos e novos divertimentos, sem nos habilitar nem nos aconselhar, muito menos nos indicar a caminhos que ombros que gigantes já traçaram e já nos semi-abriu portas, mas que recusamos de adentrar, devido ao seu volume, profundeza e reflexo que a porta nos reflete de nossa imagem distorcida. Espero que tenham gostado do 7º vídeo, lembrando que o termo homem moderno não é um ser ou um indivíduo específico, mas um termo generalizado. Na sociologia, às vezes temos que generalizar um pouco. Deem likes e se inscrevam se vocês gostaram do vídeo. Se vocês não gostarem, sejam mais que bem-vindos a darem suas críticas construtivas e dislikes. Nos vemos no próximo vídeo.